Vamos falar sobre o seguinte, um tema que existe há mais de 3.000 anos, desde a criação do povo judeu, e hoje em dia, antes era uma coisa tabu, era uma coisa proibida, e agora é totalmente liberada, que é o antissemitismo. Hoje em dia, você vê manifestações contra Israel, e na verdade não existe antisionismo. Antisionismo é a mesma coisa que antissemitismo, não dá para separar. E você vê manifestações e pichações e na Europa muitas agressões contra o povo. Então, se é algo que nos afeta diariamente, tanto pessoalmente quanto no macro, né, nossos irmãos e outros países sofrendo também, tem algo que a gente deve buscar a fonte disso na Torá. Onde a gente encontra o antissemitismo na Torá? Na história judaica, na Torá, a gente tem povos atacando Am Israel no deserto. A gente tem o Yaakov e Esav, os dois irmãos gêmeos, o Esav prometendo matar o seu irmão Yaakov. Mas qual é o primeiro caso de antissemitismo na Torá? Declarado. A gente vê que o povo sai, a gente vê o povo saindo do Egito e imediatamente vem Amalek. Mas a verdade é que Amalek, embora a gente fale que Amalek tinha um ódio gratuito, ele tem uma fonte muito interessante do ódio dele, que a gente vai abordar mais para frente. Muito diferente do que outros antissemitas. O primeiro caso que a gente tem de antissemitismo, que antissemitismo, lembrando, não é contra um indivíduo, não é Yaakov e Esav, não é contra uma família, é contra toda uma nação, é na Parashá dessa semana. Na Parashá dessa semana, Shemot, primeira Parashá do segundo livro da Torá, nós lemos que o povo judeu estava no Egito e eles estavam prosperando, e o faraó, falando que ele tinha medo do povo judeu, ele falou: a gente tem que dar um jeito nessa nação. Esse foi o primeiro caso de antissemitismo. É claro que ele não pensava necessariamente numa solução final, porque ele queria matar apenas os meninos e não as meninas, mas ainda assim era um caso de um rei, de um governo contra o Am Israel. E através da gente avaliar a situação no Egito, a gente entende como funciona o antissemitismo. Porque tudo que você quer aprender sobre um assunto, você tem que procurar na Torá. A primeira vez que isso aparece, primeira vez que acontece um milagre, a primeira vez que tem um casamento na Torá, a gente aprende pelos nossos casamentos. Então a primeira vez que acontece o antissemitismo na Torá, nos ensina o que é verdadeiro antissemitismo. Então eu escutei isso inclusive do Rabino Shlomo Zaguri, lá de Belém, que ele traz 4 pontos na Parashá que nos ensinam. E é o seguinte: então, o primeiro se encontra no versículo 8, que diz, que a Torá nos conta, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Tem a história famosa seguinte: José, Yosef foi parar no Egito, ele se tornou vice-rei e salvou o mundo da fome. Claro que uma história dessa não é esquecida tão rápido. Os pais contam para os filhos: olha, teve um vice-rei poderoso que salvou todo mundo da fome, e vai passando de gerações em gerações. De repente a Torá nos conta que veio um novo rei que não conheceu Yosef. Existem 2 interpretações para isso, que um novo rei quer dizer realmente um jovem que se tornou faraó e não conheceu Yosef, ou que era o mesmo faraó da época do Yosef, mas ele ignorou a história que ele já conhecia. Independente da interpretação, é óbvio que é um absurdo alguém não conhecer Yosef. Se o Yosef salvou o Egito da fome, o mundo da fome, então é óbvio que todos os governantes conhecem a história. Não é em todo lugar que um governante pode não saber nada e se tornar presidente ou rei. Ele obviamente conhecia a história do Egito. E ainda assim, ele passou liquid paper. Ele fingiu que não aconteceu nada. A gente está falando de quê? 2 gerações depois de Yosef, o faraó fingiu que não aconteceu nada. Então o primeiro detalhe para acontecer o antissemitismo é ignorar todo o bem que o povo judeu já fez.
Tanto que você, quando conversa com alguém que é contra Israel, você fala, mas espera aí, você está falando no celular que é tecnologia inventada por nós, e você tem outras, da medicina, você tem muita coisa inventada por nós, e ainda assim, a raiva daquela pessoa é tão grande que ele ignora tudo isso. Não importa. Não importa quantos prêmios a gente ganhou em todas as áreas, ainda assim a pessoa distorce a história para falar que nada aconteceu. Então, o primeiro ponto para ser antissemita, aqui é um curso como ser antissemita, o primeiro ponto é: esqueça todo o bem que um judeu já fez para você. Tanto no micro quanto no macro. Tanto o povo judeu, quanto um bom sócio judeu fez o bem para você, esquece todo o bem que ele te fez. Joga tudo na lata do lixo. É assim que funciona. Não importa que a gente contribui, não importa o quanto a gente quer ajudar o país, nada é relevante quando você tem ódio. O segundo ponto, para ser um bom antissemita, Deus nos livre, se encontra no versículo seguinte, no versículo 9, a Torá diz: Vayomer elamo, hinei am bnei Israel rav atzum mimenu. Tem uma... Você está dando aula para ser bom antissemita para judeus, é isso? Calma, aí a gente vai ver como depois se comportar. É entender realmente a ficha, o que é ser um antissemita de carteirinha, para a gente poder rebater e se cuidar. Tem uma historinha famosa, né, de dois judeus Yekes, alemães, na época da guerra, e um vê que o outro está lendo um jornal. Ele estava lendo o jornal Völkischer Beobachter, ou algo assim, que era o jornal antissemita da época. Então, o amigo dele pergunta: peraí, por que você está lendo esse jornal? Ele diz: porque isso me anima. Nesse jornal, eu leio coisas muito diferentes do jornal judaico. No jornal judaico, eu leio que o Sheikh Letal pegou fogo, e aconteceu um ataque ali, mataram tantos judeus. Nesse jornal alemão, eu leio que nós dominamos os bancos, nós dominamos o mundo, então isso me faz eu me sentir bem. Como o segundo ponto para ser um antissemita é extrapolar, é exagerar. É verdade que os judeus se dão bem com dinheiro. É verdade, porque a história conta que na Idade Média os judeus não poderiam ter terrenos, não tinham terras, então você tem que ter parnassá, você tem que se manter. Então você vai fazer business, vai levar coisas de um lugar para outro, mercadoria, vender. Então os judeus tinham tino para o comércio. Mas falar que todo judeu é rico, por favor, me revela onde está minha conta bancária milionária, porque eu não tenho acesso a ela. Somos dois, não é? O que acontece? É verdade que os judeus têm dinheiro, mas tem muito judeu que não tem dinheiro. Só que aos olhos do antissemita não é assim. Todo judeu é milionário, todo judeu quer dominar o mundo, todo judeu domina a mídia. Então o que o faraó fez, ele extrapolou, ele falou o seguinte: o povo judeu é maior do que a gente. O povo judeu na época procriava muito bem. Como dizem no Brasil, não tinha televisão. Então eles tinham filhos. Mas é sabido que, numa certa época, as mulheres tinham sextuplos. 6 filhos de uma vez só. É verdade, isso o Midrash conta, mas quando isso aconteceu? Quando o povo já estava escravizado. Porque o faraó tentou diminuir o povo, escravizou o povo, o tiro saiu pela culatra. O povo teve mais filhos ainda. A ideia dele era fazer os homens trabalharem tanto que eles iam chegar em casa e não iam querer ter filhos. Então as mulheres do povo, que inclusive está escrito que o povo foi redimido só por causa delas, as mulheres incentivavam, animavam os maridos a estarem com elas através de espelhos e joguinhos de casais, e isso fazia com que eles tivessem mais filhos. Mas é verdade então que eles tinham muitos filhos, mas não é para tanto. O povo judeu não tinha como ser maior do que o povo egípcio antes da escravidão, porque eram o quê? 70 pessoas que vieram da terra de Canaã, mais 2 gerações, quantas pessoas já podiam ser? Sei lá, 1 milhão, vai exagerando muito, não tem como. Mas ainda assim o faraó, ele teve medo do povo, então ele falou: olha, eles são maiores do que a gente. E com isso, claro, os ministros todos ficaram com medo. Você ter um povo crescendo muito dentro da tua própria nação pode ser perigoso.
Mas aí vem o terceiro ponto. Para ser um antissemita, você não pode ter lógica. Não pode ter lógica teu argumento. Isso também é verdade, não faltam vídeos no YouTube de pessoas discutindo na rua e todo argumento que o judeu dá, porque não faz sentido, o negócio lá, from the river to the sea, né, do rio ao mar, e todas essas afirmações são absurdas. Mas você não está argumentando com a lógica. Ele simplesmente pega qualquer argumento e fala, não, você está errado e ponto final. Como a gente vê isso? Porque o faraó falou, vamos ser mais espertos do que o povo judeu. E por quê? Porque pode ser que vai ter uma guerra, inimigos externos vão nos atacar, e aí o povo judeu vai se aliar aos nossos inimigos, vai atacar por dentro, e aí nós vamos ser expulsos da nossa própria terra. O povo judeu vai expulsar o povo egípcio do Egito. Por que isso não faz sentido? Alguém tem alguma ideia? Por que não faz sentido o faraó falar que o povo judeu vai se unir, vai se aliar a inimigos e expulsar a gente do Egito? O judeu também é egípcio. O judeu é egípcio? Não, aquela geração. Original não. Mas a questão é a seguinte. O faraó falou, o argumento do faraó é o povo judeu vai nos expulsar do Egito. Por que não faz sentido? Porque o povo judeu nunca teve interesse nenhum no Egito. O tempo todo, assim como hoje em dia a gente reza para o Bnei Yerushalayim, que se reconstrua Jerusalém, que possamos ir para o Beit HaMikdash e termos nossa terra sagrada em paz, eles também faziam essa reza naquela época. Por quê? Porque Deus prometeu para os patriarcas que vai dar a terra de Canaã para o povo judeu. E isso era sabido. Até mesmo Jacó, quando ele foi descer para o Egito, ele estava com medo, ele não queria. Deus falou, vai, eu vou cuidar de você e vou te trazer de volta. Então, qual é o absurdo da lógica do faraó? É que ele está falando que a gente vai conquistar o Egito, a gente não tem interesse nenhum. É verdade que o judeu é patriota. Como que o judeu se tornou escravo no Egito? Porque o faraó pediu ajuda para os judeus, ajudem a gente a reconstruir cidades que haviam sido destruídas. Os judeus geralmente são patriotas onde eles estão, então eles toparam. E aí o faraó foi mudando as regras, né? Primeiro o Pix vai ser gratuito, esquece. Ele foi mudando as regras, foi falando, não, vocês vão só ajudar. Agora ele começou a pagar só para os funcionários egípcios, aí começou a forçar os judeus a acordarem, tirou as armas dos judeus. Então, daqui a gente vê que também é um perigo desarmar a população, minha opinião pessoal. Mas isso é outro shiur. Mas é tudo o PT tá fazendo. Eu não estou na política local, quem falou que eu estou falando do Brasil? Hazel Shalom. Até que ponto, como já estava determinado que ia ter um exílio, até que ponto a Hashem não interferiu no livre-arbítrio do faraó? Até que ponto? A verdade é a seguinte, é boa pergunta, só respondendo, é sabido que o povo judeu seria exilado por 400 anos, me lembra depois de uma nekudá muito bonita para falar disso, mas eles estariam 400 anos fora da sua terra, e o faraó só ajudou Deus escravizando. Isso não é bem verdade, por quê? Porque eles poderiam simplesmente morar lá. Quando Deus fala 400 anos de escravidão, não é de exílio, não é escravidão. Eles já estavam morando há muitos anos lá no Egito, 80, eu não vou falar agora de qual o número, mas há algumas décadas eles já estavam lá. E contava como exílio. Então, como a gente vê, uma vez que o faraó estava no poder, ele podia falar o que ele bem entendesse. Que o povo judeu vai conquistar a gente, todas essas mentiras eram acreditadas. E na época do antissemitismo mais recente, tem um famoso livro, Protocolos dos Sábios de Sião. Ele foi lançado em 1903. Eu tenho até uma cópia em casa.
E é um livro que fala como os judeus querem dominar o mundo. E as pessoas compraram essa ideia. Mas a verdade é que o Protocolo dos Sábios de Sião é só uma adaptação de um outro livro, de 1800 e tralalá, que era contra o governo do Napoleão, o Diário de um Cosmopolita. Então a verdade é, você prepara uma mentira, você fala o que quiser dentro dessa mentira. Se você tem raiva e você consegue juntar outras pessoas que têm um pouquinho de raiva, pronto, você tem o antissemitismo lançado. Mas a verdade é, que a gente vê daqui, que não precisa ter lógica para odiar um judeu. E na verdade, entre nós, qualquer tipo de racismo, incluindo islamofobia, também não tem lógica. Essa é a verdade. É só um puro ódio. Mas focando no antissemitismo, a gente vê, na primeira vez que aconteceu o antissemitismo, que é assim que ele foi lançado, sem lógica alguma. Quando o faraó falou que o povo judeu vai ser forte, vai tentar conquistar, no máximo o povo judeu ia tentar fugir do Egito, para ir para a nossa terra sagrada. E esse detalhe de que terra de Canaã era prometida para o povo judeu já era sabido do faraó. Ele já sabia disso, todo mundo sabia que os judeus não se sentiam em casa lá. Mas ainda assim ele argumentou o que ele quis para causar o antissemitismo. E o quarto ponto do bom antissemita é no versículo 12, está escrito que quanto mais o povo judeu sofria, mais ele proliferava. Inclusive é interessante que quando a gente vê a contagem das tribos no deserto, a tribo de Levi era menor, muito menor. Por quê? Porque a tribo de Levi não sofreu no Egito. O Egito tinha uma regra criada por Yosef, não criada por Yosef, ainda antes do Yosef, de que os sacerdotes das nações não tinham que pagar impostos. Eu não sei por que eu tenho que pagar. Não tinham que... eles tinham uma quantia de comida fixa que eles deveriam receber do governo e não poderiam sofrer. Então a tribo de Levi eram os sacerdotes da época. Por conta disso eles não sofreram. Por conta disso eles tinham menos filhos. A abundância de filhos vinha justamente por conta do sofrimento. Então, Faraó disse, ele viu o povo proliferando e a Torá diz que eles tiveram nojo do povo judeu. Vaiakutsu é um desgosto muito profundo. Lechaim. Vaiakutsu é um desgosto muito profundo. Mas a verdade é que geralmente nas traduções você lê que o povo, os egípcios tiveram desgosto do povo judeu. Mas a tradução literal não é essa. Vaiakutsu mipnei, não bebnei Israel, não tiveram desgosto no povo judeu, do povo judeu, eles tiveram desgosto por conta do povo judeu. Eles viam o povo judeu, eles viam a moral que o povo tinha, mesmo sofrendo, acreditando em Deus, e eles mantiveram suas vestimentas, eles mantiveram sua linguagem, Lashon HaKodesh, e mantiveram seus nomes. Muito importante ter um nome hebraico, e o povo judeu não abriu mão disso, entre muitas outras coisas. Está escrito que nenhuma mulher, ou melhor, apenas uma mulher do povo judeu teve relação com o egípcio. É uma outra história. Shlomit Bat Divri. Conhece? Não. Não fui apresentar. Ainda bem. Senão... E todas as outras mulheres, claro que receberam ofertas dos egípcios, vem ficar comigo e vai dar tudo certo para você, e nenhuma abriu mão. Toda essa ideia da moralidade judaica trouxe desgosto para os egípcios. Já viram numa classe que você tem um cara ignorante, forte, só quer esporte, não quer saber nada de estudar, e tem o nerd da classe. É um cara bem esforçado, tira 10 em tudo. Não é só Hollywood que fala isso, muitos lugares você vê na escola que o cara grandão faz bullying com o nerd. Ele fala, não vale nada, você é pequeno, você é isso. Por que isso acontece? Porque é muito mais fácil aquele que faz o bullying denegrir o inteligente
do que se esforçar para ser igual. E a verdade é que dá. Em vez de bater no nerd e mexer na mochila dele, chama ele para estudar contigo. Os egípcios, vendo essa moral do povo judeu, e ao mesmo tempo, eles sendo os mais profanos da face da terra na época, eles não queriam nem saber de moral nenhuma. Então, em vez de aprender com o povo judeu, eles tentaram derrubar o povo judeu. Então, eles sentiam nojo, não do povo judeu. Eles sentiam desgosto do que eles, como eles se enxergavam perante o povo judeu. Sabe quando a pessoa tenta e não consegue? Pior ainda, quando a pessoa não consegue, nem tentou, ele fala, eu sou um fracasso. É assim que eles se olhavam. Oi? Eu quero ser igual você, mas não consigo, então podia rebaixar. Exato. Geralmente, a maioria das brigas acontecem por isso. Eu vejo que você é bom. Isso vai junto com aquele argumento de apagar toda a história. Né? Eu sei que você fez muito bem, mas eu não gosto de você, eu vou apagar tudo, vou te denigrir. Então, isso, o quarto ponto do antissemitismo é a pessoa saber que o povo judeu... Poxa, os nossos maiores inimigos hoje em dia nos chamam de povo do livro. No Corão, somos o povo do livro. Então é sabido que temos algo especial, não melhor do que os outros, tá bom? Algo especial. Ainda assim, o que eles fazem é, eu não quero me comparar com você, eu não vou me esforçar para ser igual a você, então eu vou te derrubar. Você é overqualified, você tem muitas qualidades, deixa eu te derrubar, que é muito mais fácil. E é muito interessante onde nasce esse tipo de ódio, além de ter no Egito, mas onde desponta muito mais, na entrega da Torá. Exatamente. Monte Sinai. O que é Sinai? Ódio. Um spoiler aqui. O que é Sinai? Vem da palavra Siná. Siná é ódio. A partir do momento que Deus deu a Torá para o povo judeu, ele já deixou avisado. Vocês vão ser odiados. Porque ninguém gosta daquele que bota moral na história. É verdade. Eu quero fazer o que eu bem entender. E você vem e fala que isso é errado. E eu sei que é errado, eu concordo contigo, mas você vem me revelar isso, eu te odeio. Porque você não me deixa em paz. A gente vê isso onde o próprio Ieimar Shemo, Hitler, que se apaga em sua memória, ele falou para um dos amigos íntimos dele que 2 feridas o povo judeu causou no mundo. O Brit Milá, a circuncisão, e a consciência, a alma. A consciência de que existe alma, existe espiritual. Por que esses dois? Porque o Brit Milá, por que o homem faz Brit Milá? Um dos motivos é para se desapegar um pouco do que é físico e mundano. Não sei se é o momento de explicar muito profundamente isso, mas o Brit Milá, ele causa no homem não ter tantas tentações carnais. Então, o Brit Milá ensina o mundo todo que um homem não precisa se entregar a tudo que é tentação. E a outra ferida que esse Ieimar Shemo falou é que nós agora temos consciência de que temos alma, e quando temos essa consciência, isso traz um peso na consciência, quando não nos comportamos. Então, quando Deus deu a Torá para o povo judeu passou a ser mais odiado do que antes. Porque agora, como Deus fala na entrega da Torá, vocês serão um farol, uma luz para as nações. Nem todo mundo gosta da luz, porque a luz revela as tuas falhas. Povo escolhido. Esse termo é absurdo, mas tudo bem. Como é usado? Fomos escolhidos não por mérito, não por direitos, mas por deveres. Exatamente para fazer isso. Iluminar o caminho para todas as nações, ensinar Sheva Mitzvot Bnei Noach. Mas imagina alguém que adora cozinha francesa, e eu, como um bom judeu, chego para ele e falo, você não pode comer animais que foram cozidos vivos. Esse cara é fanático por essa comida. Ele vai continuar comendo. Então, para justificar, para não ter peso na consciência, ele fala que eu sou doido, que eu sou mexigner, que eu não presto. Eis aí o nosso antissemita. Tem um livro que saiu recentemente aqui, chama O Povo da Palavra. Um livro muito bom. E nesse livro, no tópico antissemitismo, ele traz do Talmud que uma vez Ahasverosh e Haman, da história de Purim, já chega, então a gente já pode adiantar um pouquinho, eles estavam decidindo como destruir o povo judeu. O Talmud traz um exemplo que tinha um camponês, que ele tinha um monte de terra no seu campo. E o vizinho dele tinha um buraco.
Então o vizinho veio pedir pro primeiro, me vende tua terra para eu tapar meu buraco. Então o primeiro responde, não, pode levar essa terra, porque eu não quero ela. Está me atrapalhando. Usa ela para tapar teu buraco. Existem dois tipos de antissemitas na história de Purim. Ahasverosh e Haman. Ahasverosh via o povo judeu como um monte de terra, que te atrapalha, não deixa você arar o campo. Como a gente vê isso? Que quando Haman pede para destruir o povo judeu, que argumento ele usa? Ele fala, os judeus estão espalhados em todo lugar, eles têm as próprias regras, você chega para eles e fala, vamos trabalhar, eles falam, não, hoje é Shabat, hoje é Pesach, hoje é isso, aquilo, então sempre tem motivo para não trabalhar. Esse argumento fez o Ahasverosh perceber que o povo judeu é uma pedra no sapato, porque ele não se alinha com o governo, ele tem as próprias regras. Já o Haman, ele encarava o povo judeu como um buraco na moral, na ética dele. É o que a gente falou agora há pouco. Ele via que o povo judeu tinha sua moral e ética, e isso atrapalhava ele. Então esse é o antissemita que quer acabar com o judeu, não porque ele atrapalha a vida dele, mas porque atrapalha o consciente dele. Então, para justificar esse tipo de ódio, aí vale qualquer argumento. Eles não trabalham, eles não são honestos, sendo que um judeu, se ele é um bom judeu, ele tem que ser honesto. Por favor, não me perguntem de novo sobre impostos. Mas ele tem que ser honesto nos negócios. Tanto que quando a pessoa falece, o Tribunal Celestial faz 4 perguntas para a alma. Uma delas é se você fez negócios com honestidade. Não estão perguntando muita coisa, mas a honestidade nos negócios é vital. E ainda assim, o que os nossos inimigos falam? O judeu não é honesto, ele sempre quer ganhar vantagem. A gente quer ganhar bem, não ganhar vantagem em cima dos outros. Pelo contrário, quando a pessoa se associa a um judeu de negócios, sabe fazer direito, a pessoa ganha também. Outro argumento, agora um argumento famoso, você falou da Espanha e Portugal, um argumento famoso para odiarem o povo judeu. Deicídio. Vocês mataram Jesus. Primeira coisa, que esse argumento é ridículo. Peraí, eu matei um dos nossos e agora você quer matar todos nós? O que você tem a ver com a história? Fora que a gente sabe que a história não é bem assim. Os judeus tiveram participação, é verdade que entregaram Yoshke para o governo romano, mas você não vê o antissemita ser anti-Roma ou anti-Vaticano, que eles acusavam a gente, e eles mesmos, o Vaticano é Roma de antigamente, é os romanos, eles mesmos mataram, mas ainda assim eles argumentam. Então daqui a gente vê, você não tem que ter uma lógica, você não tem que ter cronologia para acusar um judeu de qualquer coisa, basta o ódio puro. O que incomoda muito o antissemita é o fato de um judeu ser diferente. Somos diferentes, não somos melhores. Não somos, o Maimônides, ele traz que um não-judeu que cumpre as 7 mitzvot Bnei Noach, ele tem paraíso. Ele tem lugar no paraíso. Só com 7. A gente tem 613 e contando, né? Os sábios aumentaram depois. Então, o que acontece? Uma coisa que... Agora eu não vou falar que causa o antissemitismo, mas talvez seria a resposta para o antissemitismo, é justamente isso. Nós, antes de sermos judeus, éramos hebreus. Ivrimo, o que quer dizer hebreu? Do outro lado. Avraham era chamado de hebreu porque ele estava do outro lado do rio. O que quer dizer estar do outro lado do rio? Monoteísta. Estar separado. Um judeu, ele tem que saber... Poxa, a gente viu na Alemanha quantos judeus eram primeiro alemães, depois judeus. E ainda assim, quem foram os primeiros a serem pegos? Eles, porque eles já estavam lá no meio. Se conta, não sei se já contei aqui uma vez, mas tinha um clube alemão, extremamente antissemita, e tinha um judeu que ia almoçar todo dia lá. Foram ver o que está acontecendo, como que ele entrava, porque esse judeu era um rabino, e ele entrava lá, ele não comia a comida que estava lá, ele não se vestia de forma alemã, então era um judeu que claramente era judeu. Você não está tentando me enganar se fazendo passar de alemão. Então ele continuou frequentando aquele lugar. Não sei por quanto tempo. Mas algo que incomoda as outras nações é um judeu tentando se fazer passar pelo que ele não é.
Se um judeu se mostra diferente, de novo, não melhor. Tem muitos judeus que pegam o termo povo escolhido e se acham melhores do que os goim. Não existe isso. Nós somos a luz para as nações. O nosso objetivo são as nações. Quando na Torá consta que nós somos um povo de sacerdotes, o que é um sacerdote? O que é um Cohen? O Cohen era aquele que pegava o meu animal, porque eu não sou Cohen, eu sou Israel, ele ia fazer a shritá, o abate e ofertar no altar e rezar por mim. A função do Cohen era me servir. Então o povo judeu é um povo, uma nação de sacerdotes, porque tem a obrigação de servir as outras nações. Mostrar como tem que ser, rezar. Tanto que no Beit HaMikdash, na festividade de Sukkot, nós oferecemos 70 animais, korbanot, pelas 70 nações. E é dito que se as nações soubessem disso e valorizassem, não só que não iam destruir o templo, iam proteger ele. Então essa é a função de um judeu. Agora quando o judeu fala, não, eu quero ser igual a todo mundo, eu tenho que ser igual, me misturar aqui, não posso ser diferente, então ele perde o respeito. Várias vezes pessoas me perguntaram, poxa, Rabino, eu vou estar numa reunião e entra horário de Shabbat, e eu não vou sair da reunião. Mas eu sei, toda semana eu acendo as velas de Shabbat. Uma moça me pergunta. Falei, faz o seguinte, no meio da reunião, pede 2 minutinhos, fala que você vai agora acender as velas de Shabbat, traz paz para o mundo, e vão te respeitar por isso. Porque se você respeita a tua própria identidade, eles tendem a te respeitar. Uma outra história interessante aconteceu com um comerciante nos Estados Unidos, que ele fazia a barba, mas em Sfirat HaOmer, entre Pesach e Shavuot, não pode cortar cabelo e não fazia a barba. Uma vez ele tem uma reunião de negócios muito importante com um não-judeu. Já era o dia 30 e pouco do Homer, quando parece um pintinho quando nasce, né? Todo descabelado. E ele ficou pensando, imagina eu chegar na reunião como um mendigo. Claro que não vão fechar comigo, mas ele falou, por outro lado, eu nunca cortei a barba, esse filho tá Homer. Pensou, falou, sabe o que? Uma reunião muito importante, cortou a barba. Ele foi ter a reunião, justo o não-judeu era um japonês. Então ele, não sei porque ele conhecia um pouco de judaísmo, e eles fizeram a reunião e no final o negócio foi cancelado. Aí o judeu falou, estava tudo bem? A gente combina tão bem, por que você não quer fechar negócios comigo? Aí o japonês falou, meu amigo, eu sei que você é judeu. Eu conheço um pouco de judaísmo e eu vejo os judeus nessa época, todo mundo com a barba por fazer. E você me aparece aqui com a barba feita. O que eu entendo disso? Que se você não respeita as tuas próprias leis, como eu sei que você vai ser honesto no negócio comigo? Você não respeita o teu Deus, vai respeitar um ser humano? Então a verdade é que o Yehudi tem que saber que se ele tem um comprometimento com a própria identidade, então o antissemita vai falar, não tenho medo que ele se meta na minha família, nas minhas coisas. Ele está bem identificado. E quando os judeus tentaram se parecer como não-judeus, infelizmente não todos, claro, mas muitos, aí eles puseram uma identidade, uma estrela amarela. Não estou falando aqui que um judeu se parecer com um não-judeu é a causa da Segunda Guerra. O Rebbe fala claramente que a gente não pode justificar o Holocausto nunca. Mas uma medida de segurança para um judeu é saber, eu tenho uma outra missão, eu tenho que respeitar a missão dele, e eu tenho a minha própria missão. O Rabino Shlomo me falou uma frase muito interessante, essa dá para guardar. Shabbat, quer dizer, espero que guardem todo o shiur, mas se ficar essa frase valeu a pena. Shabbat a gente começa com Kiddush e termina com Avdalah. Kiddush é o quê? Santificar o Shabbat. E Avdalah é separar, Leavdil, separar o Shabbat do dia da semana. Se um judeu não faz Kiddush, o Goi vai fazer Avdalah. Se um judeu não santifica a própria vida, então o Goi vai falar, chega para lá e vai perseguir ele. Tinha um sábio, no final do século XIX, Ben Ishai, Yosef Chaim de Bagdá. Foi um tzadik muito importante, ele tem várias obras no seu nome. E uma vez vieram comerciantes que tinham viajado para Londres, chegaram para o Ben Ishai, falaram, olha, a gente viu uma coisa muito estranha lá. Judeus
que não se vestem que nem judeus, não rezam, não comem kasher, nada disso. Então o Ben Ish Chai falou, realmente existe isso. E ele contou uma história para eles. Falou que na França tinha um judeu no parlamento francês, e a França era muito antissemita. Então vocês podem imaginar que esse judeu, ele não se parecia como um judeu. Ele era como qualquer outro, não era ortodoxo nem nada. E aí, ele tinha muitos inimigos antissemitas na corte, no parlamento, que tentavam prejudicar ele. E um dia esses inimigos pagaram algumas crianças para jogarem pedras nesse parlamentar judeu. Então ele saiu de casa, entrou na charrete dele e começaram a jogar pedras nele. Judeu, sai daqui, judeu, judeu. Esse francês saiu da charrete, foi para cada menino, com uma cara muito serena, tranquila, e deu um franco, uma moeda para cada um. E ele foi trabalhar. Quando ele chegou no parlamento, os inimigos estavam só esperando ver ele todo ensanguentado, e estava tudo bem, ele estava tranquilo, sorridente. Eles falaram, olha, como foi teu dia hoje, como começou o dia? Tudo bem. Nada diferente aconteceu? Nada, mais ou menos. Não conta o que aconteceu. Eu estava saindo de casa, uns meninos começaram a me jogar pedra, falaram judeu, judeu, e eu paguei eles. Você pagou? O judeu deu dinheiro. Como assim você pagou? Por que você pagou? Então ele falou o seguinte, eu estava com uma crise existencial, porque eu vi minha vida, eu não tenho esposa judia, não como carne kasher, não piso numa sinagoga há anos. Então, num dado momento eu comecei a pensar, será que eu sou judeu? Será que eu ainda sou judeu? Sabe, não me importa muito, mas está me importando agora. E aí eu saio de casa, essas crianças começam a gritar comigo, me jogar pedra, me falar que eu sou judeu. Eu fiquei tão feliz com isso. Aí foi Deus me falando, calma, você ainda é judeu. Aí eu fui e paguei as crianças pela mensagem. Se nós nos esforçamos e nos parecer judeu, não tem que ter vergonha. Ai, que pá na rua, usa boné, se o medo é de ataques, não tem problema. A gente tem o DSC se movimentando para deixar a comunidade mais tranquila. Mas não tenha medo de DSC, o Departamento de Segurança Comunitária da Federação. Nós temos uma identidade que as outras nações esperam para que a gente use. Os anjos das nações, cada nação tem um ministro celestial. Os ministros causam antissemitismo. Eles fazem suas nações serem antissemitas porque falam, o judeu não está fazendo o que ele precisa fazer por nós. Um judeu, quando ele não mostra que ele é judeu, que ele faz o que ele tem que fazer, ele não está falhando só com Deus. Não está falhando com a nação judaica. Ele está falhando com o mundo todo. Então aí vem os goim e falam, seu judeu. Engraçado, né? Como a gente se ofende escutando o judeu na rua. Mas é verdade, eles falam, lembra que você tem uma obrigação com todo mundo. Que a gente possa realmente usar isso, e principalmente um ponto antes. Tem antissemitas no mundo, não é surpresa para ninguém. Que a gente primeiro começa a cuidar de não termos antissemitas dentre nós. Não ter falta de Avat Israel, não ter ódio gratuito. Quando nós fazemos isso, aí os antissemitas vão começar a acalmar, a gente pode influenciar eles. Saibam vocês que Jerusalém sitiada pelos romanos, os romanos iam atacar Jerusalém. Eles falaram, não, peraí, deixa eles se matarem sozinhos. Porque estava tendo uma guerra entre os Koanim e o resto do povo, de elites, e a gente estava se matando, literalmente, se matando, sangue na rua. Os romanos falam, para que a gente vai gastar recursos? Deixa eles se matarem, a gente mata o que sobrar. Que possamos ter verdadeira Avat Israel e cumprir com a nossa missão com todo mundo e merecer a eminente vinda de Mashiach. Mashiach não é só para o povo judeu, Mashiach é para todos. Que traga paz mundial, Bimerav e Amém. Zaku Baruch Rabino. Muito bom, Rabino.